Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou a Ana Maria, sou do canal Sabor Adonai. Tenho o canal no YouTube já faz uns 4 anos, mais ou menos, onde eu falo muito sobre a minha vida, sobre algumas questões, agradecimentos também, e aonde Deus me direciona para trabalhar e para levar um pouquinho da palavra dele todos os dias. Eu espero que esse dia seja muito abençoado, seja iluminado, que o Espírito Santo de Deus entre nos corações e que ele faça morada, para que todo bem que estiver ali no teu coração seja reacendido e que a fé seja aquele combustível que Deus coloca no coração, para que tudo dê certo e que os anjos de Deus venham nos proteger, nos iluminar, nos encorajar a fazer sempre o bem e nos posicionar para que as coisas aconteçam, não só para nós, mas para que todos aqueles ao nosso redor também sintam a presença de Deus. Amém? Vou ler o Salmo 46 hoje. Esse salmo é um salmo muito importante, que já começa assim: Ele está no meio de nós. Deus é o nosso refúgio e nossa força entre os perigos. Nele sempre encontramos o socorro. Por isso, não tememos se a terra treme, se as montanhas afundam no coração dos mares, ainda que se agitem ou espumejem as águas do mar, e estremeçam as montanhas em sua majestade. Um rio e seus canais alegram a cidade de Deus, a santa morada do Altíssimo. Deus está no seu meio. Ele não cambaleará. Deus lhe dá auxílio desde o clarear da aurora. Nações se agitam, reinos se abalam, mas ele faz ressoar a sua voz e a terra estremece. Javé dos exércitos está conosco. Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Venham, prestem atenção nas obras de Javé. Os assombros que ele fez na terra. Ele acaba com as guerras, até a extremidade da terra. Quebra o arco, destrói a lança e ateia fogo nos carros. Acalme-se e saibam, eu sou Deus, exaltado entre as nações, exaltado na terra. Deus dos exércitos está conosco. Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Essa palavra vem nos dizer que a gente não precisa ter medo. A gente tem que ter coragem. E todos os dias ele nos dá a oportunidade de ter esta coragem. Muitas vezes a gente passa por sofrimentos que a gente pensa, não vamos aguentar. Mas quando a gente encontra a verdadeira força em Deus, não existem situações que a gente não possa enfrentar, não existem situações que a gente não possa recomeçar. Eu digo que até mesmo a morte, quando ela chega pra gente, é um fim de ciclo e recomeço de outro. Porque Jesus veio para nos dizer que existe vida após a morte, que a gente pode ser vivo eternamente. Mas tem que crer, tem que acreditar, tem que ter fé. E eu tenho ouvido muita gente falar assim, porque tá muito difícil, porque as nossas ações e nossa boca, nossa palavra, ela emana uma energia para o universo, ela é uma frequência, né? Então, se você passar a vida reclamando do que teve e perdeu, do que fez e pediu e não aconteceu, e passar a vida se lamentando do que aconteceu, vai ser difícil você se recuperar, se recomeçar. Mas se você colocar no seu coração que foi só uma fase, é só uma fase. E o que você precisa aprender com essa questão? O que você está passando? Porque Deus, Ele é bom.
Ele faz a gente entender que cada dia nós temos a oportunidade, cada dia nós merecemos uma nova chance, um novo recomeço. E Jesus, quando veio, ele veio para mostrar esse Deus que faz com que acenda aqui dentro do nosso coração, a gente acesse essa força dentro do nosso coração. Porque cada um de nós abriga uma centelha divina. Por isso que eu disse que a morte não é o fim da vida. Porque quando a gente morre, tendo a certeza que a gente veio de Deus e volta para Deus, é justamente aí que você vai viver na eternidade. A fé é uma sementinha plantada aqui dentro do coração da gente, quando Deus nos dá a vida. Muitas vezes a gente pensa assim: comigo não dá certo, comigo não funciona. Mas Deus está ali te escutando. As palavras precisam ser mudadas. O coração precisa sentir o que você está falando. Porque quando você fala essas palavras, você está emanando. E o teu coração, a tua boca precisa falar exatamente o que o teu coração está sentindo. Às vezes a gente fala na hora da raiva, na hora da angústia, na hora da tristeza. Muitas coisas ruins. Tenho certeza que todo mundo fala, todo mundo já passou por isso. E isso a gente lança para o universo, lança para o lado, porque tem um anjo do Senhor do nosso lado, cuidando, protegendo, iluminando. E o anjo fala: nossa, mas ela está reclamando. Que triste, né? Então o recomeço nada mais é que recomeçar. Mudar nossas atitudes, mudar os nossos direcionamentos, mudar a nossa percepção da vida. E tem momentos que você vai passar na vida cheio de pessoas ao seu redor. Muitas pessoas, muitos amigos, É mais fácil recomeçar quando você tem pessoas amigas do teu lado, eu tenho certeza disso. Mas alguns momentos Deus vai te tirar. E vai te colocar onde Ele quer. E Ele quer que você esteja algum tempo sozinha. Ou com animais, assim como eu. Tenho minhas gatas e normalmente, peço desculpa, mas esse barulho é delas, elas estão brincando, não tem como parar elas. E se eu fechar a porta é pior. Então, voltando a falar de Deus, Ele te dá motivos para você viver. Ele vem te trazendo a esperança, a alegria. Ele vem te trazendo pessoas. E quando Ele te coloca sozinha, não é para te punir. É para você tentar se encontrar com você mesmo. Com a fé que habita dentro do seu coração. Porque é justamente nesse momento que você se encontra mais com Ele. E é nesse momento que a gente percebe. Nós somos todos interligados. As pessoas fazem falta. O amor faz falta. O contato faz falta. Mas você sentir a solitude e se encontrar com aquele verdadeiro amor que é de Deus, aquele verdadeiro aconchego, aquela paz que você tanto busca encontrar, entender que está aqui dentro de você, eu acho que é só nos momentos de solitude que Deus te coloca e que você encontra. Nada é exatamente da maneira que a gente sonhou. Muitas coisas Deus fez e faz diferente. Nós não sabemos o nosso futuro. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Desde 2022, que eu tive a chance de retornar à vida, eu passei por uma situação, vou contar uma experiência minha, mais uma experiência minha. Eu passei por uma situação de entrega
né, de entrega para Deus, porque ele sabia exatamente o que faria com a minha vida. Eu fiz, para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia, não era muito complicada. Fui mandada para casa, bem tranquila. Fiz a cirurgia, retornei para casa bem no auge da pandemia, né? Porque 22 ainda estava alta a elevação do Covid. E o Covid é uma doença que ainda existe, né? Temos as sequelas, temos... E na época não estava cheia as UTI, estava cheio tudo. E eu fiz a cirurgia. E para mim não correu o risco de pegar, o médico falou, não, vai para casa, tá tudo certo. Era uma cirurgia muito simples. E 2 dias e voltar para casa. Voltei para casa. Estava bem. 2 dias depois eu já estava andando. 3 dias depois eu já estava caminhando. Mas no final do 3º dia, uma febre começou. Uma febre muito alta. Voltei pro médico. O médico me deu um antibiótico. Tudo bem. E voltei para casa. Não consegui levantar da cama. É como se eu realmente fosse morrer. Passaram-se 5 dias da cirurgia. Eu falo para vocês que o mundo espiritual existe. Os anjos existem. Porque quando você chega na linha que separa a vida da morte, algumas vezes vêm alguns anjos para nos mostrar que nós estamos muito perto, muito perto. E numa manhã do 5º dia, eu não aguentava levantar da cama e eu acabei levantando para ir no banheiro. E ao ir no banheiro, eu percebi uma vibração, uma energia muito forte. Eu sou muito sensitiva, eu sinto as coisas, eu sinto presenças. Eu aceitei isso. Demorei muito para aceitar, mas aceitei o meu dom, o meu chamado. E eu senti essa presença muito forte, muito forte. Eu olhei para o lado da porta e eu reconheci a figura que estava ali. É alguém que já tinha partido. Isso eu falo com propriedade porque eu vivenciei isso. E eu lembro que eu perguntei assim, eu estou morrendo? Aquela figura só baixou a cabeça e fez sinal que sim. E ali foi a minha escolha, entre viver e morrer. Claro que quando chegar o meu dia, eu vou sem escolher. Deus vai me levar. Mas nesse dia eu tinha o direito de escolha, porque Deus enviou esse anjo para mim. Rapidamente peguei as minhas coisas, arrumei e falei, vou pro hospital, vou pro médico. Liguei pro médico, o médico tinha me dado o número dele, o celular dele, o telefone dele. Liguei para ele e falei, olha, não consigo parar em pé, estou muito mal. O médico disse, vai direto pro hospital, volta direto pro hospital, que eu vou ver o que eu vou fazer com você. Chegando no hospital, eu nunca me esqueço, é o hospital da nossa região aqui, da outra cidade onde eu moro na cidade de Mafra, mas faz divisa com Rio Negro, Paraná, e Paraná tem um hospital chamado Bom Jesus. Ele já chegou de atrás e veio e falou, vou fazer os exames, tudo, vamos ver o que você tem. Que você não melhora, que a cirurgia foi simples, você é pra estar bem. Com todos os antibióticos que eu passei pra você, é pra você estar bem. E fez o exame. Não tinha UTI, não tinha quarto para mim, não tinha disponibilidade. O único local que me restava era um quarto de maternidade. Um quarto onde as mamães tinham os filhos e ficavam ali isolados por causa do Covid, né? Ele me colocou naquele quarto, já fez o exame e rápido saiu o resultado. E aí ele veio e disse para a enfermeira, coloque o maior catéter que você tem na veia dela, que nós temos, porque ela pegou a infecção hospitalar. Eu não sabia nem o que era isso. Nunca tinha ouvido falar, mas não sabia que era tão poderosa, que era tão potente. E ele disse para mim, eu vou colocar medicamento na tua veia, vou colocar um antibiótico
e você vai usar esse antibiótico, e é o que eu posso fazer. Só que eu vou precisar deixar você sedada, para que o antibiótico faça efeito no teu corpo mais rápido, porque eu não sei quanto tempo ele vai levar para fazer, né, o efeito. E aí colocou, e daí me explicou, daí que ele me explicou, ele falou, você pegou a bactéria hospitalar, e você precisa querer voltar, querer viver. Ali foi uma escolha também minha, uma escolha de viver o impossível de Deus. E ele fechou a porta e disse, daqui a pouco você vai dormir. E daí voltou. E o coração, e disse assim pra mim, mulher, eu nunca vou me esquecer essas palavras. Você é a única mulher que me fez ficar acordado 4 noites, pensando o que tinha acontecido. Agora a gente já descobriu o que aconteceu. Então, você está no melhor lugar. Você está no Hospital Bom Jesus. Peça para que Jesus faça um milagre em você. Peça para que Jesus te traga de volta. E ali eu fui apagando, fui dormindo. Minhas palavras para eles. Não se preocupa não, doutor. Eu já estou pronta. Mas eu não estava pronta ainda. Eu tinha muita coisa para viver. Aí a minha oração para Jesus foi: se eu tiver que fazer alguma coisa ainda, eu tiver alguma missão para cumprir ainda, me traz de volta, senão pode me levar. Minhas filhas já estão grandes, já realizei muitos sonhos, já fiz muitas coisas. E aí, a sedação fez efeito e eu dormi, simplesmente dormi. Fui acordando 24 horas depois. Uma moça da limpeza que estava limpando o quarto, eu digo que é um anjo, falou bem-vinda de volta para mim e disse: Deus te quer aqui. Deus precisa de você aqui. Não só para falar o que aconteceu, o milagre que aconteceu com você, mas para mostrar para as pessoas que recomeçar é recomeçar todos os dias. E ela disse: esse antibiótico que você está usando é o mais forte. E graças a Deus está fazendo efeito. E eu agradeci ela, e ela me ajudou a começar a me alimentar. E ali eu fui levantando, eu escutava os choros dos nenéns, e isso me animava, porque eu estava no fio da linha da vida. E aí eu volto e começo a escutar choro da criança. A partir dali, eu comecei a me reconectar com as pessoas também. A reconhecer os meus erros, porque eu sou muito falha, nossa. E como eu tenho falha, e aí ninguém é perfeito. E ainda tenho muito que corrigir. Então, eu comecei a reconstruir a minha vida. Comecei a me reconciliar comigo, primeiramente, e depois com as pessoas ao meu redor. Minhas filhas, que eu amo de paixão, que são um pedaço da minha vida, que são tudo para mim. E a partir dali, os milagres começaram a acontecer na minha vida. Vivi muita coisa, muita coisa. Então eu digo assim, não desista de recomeçar. Todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar. Só que termine o dia como se fosse o último dia vivido. Porque você não sabe mesmo se você vai voltar ou não. No outro dia você vai estar aqui. Então, meu conselho é: recomece. Recomece por você. Recomece se reconciliando com as pessoas que você realmente ama.
E mesmo aquelas que você não ama, recomece reconciliando, perdoando, amando e mostrando para ela o quanto Deus é bom. E olha aqui, ó, minha barulhenta. Essa é a minha barulhenta. É a Tereza. Deus é bom. Essa é minha companheira de todos os tempos. E ela quer aparecer no vídeo. Mas para não se alongar muito, eu queria dizer para você nessa manhã: não importa o que você esteja passando, este é um novo recomeço. E Deus te deu essa oportunidade. Não desperdice ela. Aproveite. Diga que ama. Diga que perdoa. Diga o quanto as pessoas são importantes para você. E ensine os seus filhos a fazer isso. Porque eles são a herança que o Senhor deixou nesta terra. Eles são a sua continuação. E um dos milagres mais grandiosos que eu recebi, e que Deus me provou, me mostrou que eu preciso estar aqui, porque eu vou ser muito importante para ela, é a minha princesa, a minha neta Alicia. É um recomeço. É uma oportunidade de viver a felicidade na essência da criança que renasce. E todas as manhãs é como se uma criança nascesse, porque a nossa vida é uma criança. E precisa ser todos os dias agradecida, ter a gratidão, vibrações boas, energias boas, pensamentos positivos e muita fé. Somos condutores de energia. Eu quero que você emane a energia do bem, para que a gente ajude a curar o mundo. Assim como a gente recomeça, o mundo também precisa recomeçar. As pessoas precisam recomeçar. Meu agradecimento a você que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. E semana que vem eu volto com mais vídeo. Mais uma palavra que Deus coloca no meu coração, uma leitura da Bíblia. E um pouquinho também da minha história. Tenho como provar tudo o que aconteceu, porque a minha vida é sempre aberta às pessoas, e eu conto dos milagres que Deus tem feito, porque é isso que ativa a nossa fé, a nossa esperança. Então, muito obrigada para você que ficou até agora. Que você seja muito abençoado por Deus. E que nada neste mundo te tire a vontade de viver e de recomeçar. Minha gratidão.